outra não puderam estar presentes. Que o Senhor venha trazer conhecimento, que o Senhor venha trazer paz aos nossos corações, para que a cada dia nós possamos ser melhores do que hoje. E que a cada dia nós tenhamos mais paz no coração e que possamos ser mais unidos em prol da nossa profissão. E nós agradecemos em nome de Jesus pela vida de cada um, pela saúde, por tudo que Deus tem nos dado. Amém. Amém. Então vamos orar a oração que ele mesmo ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Vilmaí. Alguém tem Ok. para fazer, colega? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer? Veraldo, eu tenho. Fala. Depois, Ronan. Ronan, primeiro, Pode ser você primeiro. Pode ser você, colega. Eu tenho uma pessoa que me perguntou, ele tem uma empresa na Itália, é uma empresa imobiliária, e ele quer praticar negócios aqui em Goiás, em Goiânia especificamente, comprar e vender imóveis. E eu não sei o que tem que fazer para ele. Eu sei que tem que fazer tradução dos documentos da Itália e constituir uma filial aqui em Goiânia, é o que eu já apurei até agora. Agora, se tiver algum colega que pode acrescentar alguma informação. Alguém pode ajudar a colega? Alguém pode ajudar a colega aí? O negócio é bem complicado aí, né? Demais. Mas mais tarde eu vou voltar a pergunta. Pode ser que alguém que entrou aqui já tenha uma noção disso aí, tá, Vimaí? Ok. Ronan, faz a pergunta. Colegas, é o seguinte, boa noite a todos. Eu estava discutindo com uma pessoa hoje, é comum nós fazermos uma alteração contratual da empresa, exemplificando. A empresa tem lá 200 cotas, 2 sócios. Um tem 50 cotas, o outro tem 150 cotas. Tudo bem. Essa empresa, o valor venal dela, digamos, valor de mercado e tudo, 2 milhões. Mas o sócio vai sair da empresa, é comum, não sei se os senhores fazem diferente. Procede-se a alteração contratual da seguinte forma: retira-se da sociedade o sócio tal, transferindo as suas 50 cotas de valor unitário tal, no valor total de tantos mil reais. É o sócio remanescente. Bom, transferiu as cotas pelo valor constante do contrato social. Só porque esta empresa, o valor venal dela, digamos, é 2 bilhões. Portanto, de fato, essas 50 cotas não vale, ela não tem o valor do valor das cotas primitivo, ela tem o valor venal, que é 50 cotas. Portanto, 20%, né? 25%. Mas aí, num possível, quando é no inventário, a Cefaz vai avaliar a empresa, e avaliou a empresa em 2 bilhões de reais. Mas na alteração contratual está dizendo que aquele sócio vendeu as 50 cotas por, digamos que a cota seja R$1. Vendeu as 50 cotas por 50 mil reais. E ele saiu da empresa. Ele vendeu a participação dele na empresa. Aí eu conversando com uma determinada pessoa, até ter o nome, não sei se eu vou expressar correto, ele disse o seguinte, até o meu filho falou o seguinte, meu filho, falou, você tem que encontrar um valuation, não sei o que, da empresa. E teria que, o correto é corrigir essas cotas da empresa e, ao mesmo tempo, valorar as cotas primitivas, as cotas que estão ficando do sócio remanescente e da outra, para depois fazer a alteração.
Mas, na prática, nós não fazemos isso. E quando chega lá na Cefaz para fazer o inventário, tem-se o problema. Porque na alteração da junta está a venda do valor unitário daquelas cotas. Mas o Estado vai avaliar a empresa para fim de inventário. Ele avalia o valor real dela. Senhores, entendeu? Podemos dialogar a respeito? Bem, alguém quer perguntar, responder ao nosso colega aí? Alguém quer responder? Ô, Ronan, eu posso fazer um comentário a respeito do assunto. Vamos supor que ela recebeu os 150 mil no contrato. Ele não é obrigado a fazer essa valoração. Porque se eu valorar, eu tenho que pagar imposto, ganho de capital. Então, ele vendeu pelo valor venal. Agora, ele pode falar o seguinte, ó, eu vendi por mais, certo? Agora, ele recebeu mais do que aqueles 150 mil. É claro, certo, que a pessoa, se ele quiser legalizar esse dinheiro que ele vendeu a chascota e capital por 50, ele vai pagar ganho de capital. Então, ele vai falar que recebeu do sócio as cotas da empresa e, por fora, certo, é claro que ele vai ter que receber mais e vai pagar ganho de capital. Pois é, até que nós estamos com um imbróglio desse no inventário de uma determinada pessoa e que, bom, não vamos entrar muito em detalhe para não delongar demais, mas o certo é o seguinte, mesmo nesse pensamento, Everaldo, que você colocou aí nesse raciocínio, o sócio, como é que dá seu nome? O sócio que fica, o sócio... O sócio remanescente na empresa, na verdade, digamos que ele tenha pago lá 500 mil. Pagou para o cidadão um sócio que saiu 500 mil. Mas lá no contrato está dizendo que o sócio recebeu 50 mil, que foi as cotas. Como que nós vamos provar isso contabilmente? Contabilmente, que não foi 50 mil, foi 500 mil que o sócio remanescente pagou. Contabilmente. Como que vou provar isso? Está mudo, Everaldo? O Éder, ele está mudo. Ronan, ele simplesmente transferiu as cotas para ele. Quanto que ele pagou? Quem pagou não foi a empresa. Quem pagou foi o sócio. O sócio que é remanescente que pagou. Ele pode falar no contrato que eu paguei 500 mil pelas cotas. Mas na contabilidade, ele vai ficar somente só com as cotas do capital e o lucro acumulado que ele tem, certo? Não vai mexer em nada na contabilidade. Ele só vai transferir os valores da cota para o outro e ele permanece com o mesmo valor do capital da empresa. Certo. A não ser que ele faça o que ele está falando. Aí, se ele valorar isso para o preço do mercado, não sei como que ele vai fazer isso, certo? Antigamente ele poderia fazer isso, certo? O ganho de capital. Se ele fizer isso, ele automaticamente vai ter que pagar ganho de capital, porque ele valorou as suas cotas e colocou lá na empresa, certo, o valor do capital alterado. Se eu aumentei o meu patrimônio, eu tenho que pagar imposto sobre essa valoração. Fala, Vanildo. Só um minutinho, só complementando aqui, antes do Vanildo. Aí o raciocínio do senhor Everaldo está mais ou menos na lógica. Porque, na verdade, quem pagou foi a pessoa física, não foi a empresa. Essa pessoa física terá que ter caixa para ter pago isso. Ah, não tenha dúvida. Terá que ter caixa para ter pago esses 500 mil reais. Mas na contabilidade vai aparecer somente as cotas da empresa. Ah, não tenha dúvida. Vamos ouvir o Vanildo. É intacta. Fala, Vanildo. Boa noite a todos. Eu não entrei agora. Essa questão aí de valor de cota, tem lá, por exemplo, 4 sócios. 100 mil reais, 25 mil cada um, está lá o capital social. Um desses sócios resolve vender, aí o que está saindo quer vender, um deles quer comprar essa parte dele, né? Aí vamos supor que seria 25 mil inicialmente que eles têm cada um. O outro quer vender lá por 100. Isso envolve 2 pessoas físicas, não tem nada a ver com a empresa. Então, os 75 mil que ele está recebendo a mais é ganho de capital, porque na declaração dele lá ele tem 25 mil como cotas da sociedade tal. Sim. Se ele está recebendo hoje em dia 100 mil, ou seja, está ganhando 75 mil. É ganho de capital que tem que apurar. Não tem nada a ver a questão da empresa.
isso aí ele está pagando para outra pessoa física do sócio. Para a empresa só está saindo um sócio e entrando outro. A não ser que esse novo sócio injete mais dinheiro. Aí sim vai envolver a empresa, vai ser aumento de capital. Mas inicialmente as cotas continuam 25 mil cotas lá. Vamos supor que ele tem 25 mil. O novo sócio, o que adquiriu, tinha 25, agora ele tem 50. Tranquilo. Correto, Vanildo. É isso mesmo. Bem, é o que nós falamos para você, né, Ana? É o que confirmou o Vanildo, tá? Isso. Alguém mais quer questionar? Agora, ele pode, no mesmo contrato, no contrato da junta comercial, ele não precisa falar que ele pagou somente aquela parte do capital dele que está lá. Ele pode falar que eu paguei tantos mil, mas na contabilidade não vai alterar em nada. É um documento que ele vai ter que recebeu do sócio remanescente o valor de 500 mil. Tá? Correto. Então tá bom. Muito obrigado. Alguém mais quer perguntar? Bem, se não vai perguntar, eu vou começar a fazer umas perguntinhas. Eu falei que eu ia trazer algumas perguntas para vocês, né? Bem. Everaldo, pode falar. A Rosmari tem 2 questões aí. Rosmari, pode falar, Rosmari. Rosmari, ela falou que vinha hoje para perguntar. Pode falar, Rosmari. Acho que ela não está perto do celular agora, não. Rosmari, oi. Pode falar. Estão me ouvindo? Estamos. Sumida. Deixa eu falar. Eu queria perguntar... Rosmari, você não vai sair mais não, viu? Na outra vez você saiu, agora voltou, né? Desculpa, o volume aqui está muito ruim, eu não estou ouvindo nada. Então, depois não falei nada, não. Pode começar. Pode falar, Rosmari. Eu não vou sair de novo, não. Então, tá bom. É que eu mudei. Deixa eu falar, eu estava mexendo no nosso programa e eu lancei as notas de entrada de uma empresa transportadora. Eu lancei as notas do combustível. A minha dúvida é o seguinte, minha primeira dúvida. Como que eu faço dentro do nosso programa para informar o crédito do ICMS? Esse crédito, que no caso eu tenho que fazer o cálculo dele, porque ele é o ICMS substituição. Tem como eu fazer essa informação direto no nosso programa? Eu vou gerar ela só no SPED? E se for no SPED, como que eu vou fazer? Não, é diretamente. Aí esse caso aí, você me liga amanhã cedo, que eu entro com você lá e nós vamos fazer a sua entrada normalmente, tá bom? Tá, Rosmari? Entendi. Mas assim, eu já lancei as entradas, aí no caso tem que lançar de novo. Aí eu vou olhar lá como que tá lá o lançamento, tá? Aí eu falo para você, tá? É porque as entradas é substituição tributária, então ela não tem o ICMS. Ela não, ela é substituição tributária, ela tem ICMS sim, ela pode ser creditada daquele ICMS, porque entendi. Alguém pagou esse ICMS. Se eles pagaram, certo, automaticamente ele pode ter o crédito. Agora, essa firma lucro real, presumido, né? Real. Então, ele vai adquirir o crédito, aí vai adquirir todos os créditos possíveis lá. Aí você me liga, certo? Tem que orientar você como você vai fazer, tá? Entendi. Porque, olha, substituição tributária é porque a gasolina é substituição tributária. Ele vai receber o crédito da gasolina, certo? Isso. Tranquilamente que pode colocar lá como crédito lá Eu fazia isso muito a manique, mas eu fiz há 11 anos atrás. Eu fiz uma planilha, certo? Na época, eu deixei por lá mesmo, não peguei mais. Aí o pessoal do Estado foi lá fiscalizar, porque eles queriam, certo? O seguinte, o Eli está aqui, eu não sei se o Eli ainda mexe com o transportador. Mexe, Eli? Eli? Mexo com transportadora, mas é do Simples. É do Simples, Então, a dela é lucro real. Mas é isso mesmo que você falou. Tem o crédito normal e tem a substituição tributária. Exato. Pega o crédito que vem normal, lança no livro e o outro você lança em outros créditos. Outros créditos, tranquilamente. Então, eu consigo fazer isso dentro da própria nota no nosso programa e ele vai fazer essa compensação pelo nosso programa. Eu não tenho que fazer isso por fora, não. Não, tranquilo. Falou?
Everaldo, beleza, então. Fala. Everaldo, deixa eu posso ir baixando, responder, dar uma pitada na pergunta daquela colega, qual o procedimento de uma empresa estrangeira constituir a filial aqui no Brasil. Colega, colega, é o seguinte, você vai, primeiro passo, requerer uma autorização. Está ouvindo, colega? A colega... Estou ouvindo. Tá. Requerer previamente a autorização ao governo federal. Este procedimento está no artigo 1134 do Código Civil, certo? Ok. Você olha o artigo 1134 do Código Civil. Okay. Claro, previamente, com autorização do governo brasileiro. Ok? Ok. Tá. O Antônio Eudes e o Vanildo. Obrigada. Ela está perguntando, o Antônio Eudes e o Vanildo, quando procede para uma firma que é do exterior e quer criar uma filial aqui no Brasil. Você sabe, você tem alguma orientação sobre isso aí? Boa noite para você. Cheguei um pouco atrasado na sala de reunião, mas já pego o bonde andando. Senhor Geraldo, infelizmente eu não tenho nenhuma informação não a respeito. O doutor Ronan falou aí a respeito do Código Civil, então o 1134 realmente fala que é da sociedade estrangeira, né? Teria que ver a instrução normativa do DREI, se tem mais um complemento, mas infelizmente eu não tenho nenhuma informação a respeito, não. Deixa eu ler para a colega aqui o que está falando o artigo 1134 do Código Civil. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimento subordinado, podendo, todavia, ressalvados os casos expresso em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Vou ler novamente. 1134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Ou seja, até para ser sócio de sociedade anônima no Brasil, tem crivo a se passar por ele. Leandro. Fala, Leandro. Oi, Everaldo. Só um detalhe, não com respeito a esse assunto, mas com respeito à transportadora que a colega falou agora há pouco. Transportadora, acredito que seja transportadora rodoviária de carga, tem que tomar cuidado, quando ela fala em crédito de ICMS, normalmente as transportadoras rodoviárias de carga, elas optam pelo crédito presumido de 20%, previsto no regulamento do Estado de Goiás. E uma vez a transportadora optando por esse crédito presumido de 20%, ele é em substituição, ele substitui qualquer outro tipo de crédito. Certo. Então, ela tem que ver essa condição, se ela é mais benéfica para a empresa ou não, porque para ela tomar qualquer outro crédito do ICMS, ela tem que abrir mão do crédito presumido de 20%. Tranquilo. Concordo plenamente. Certo. Aí, Rosmarie, depois você me liga amanhã que a gente vai olhar para você direitinho, tá? Beleza. Se ela quiser ligar para mim também, Veraldo, ela pode ligar que eu presto consultoria tributária para várias transportadoras, viu? Então, você pode ligar para o Leandro lá, certo? Depois, se eu falar com o Leandro, fala com a gente para ver se ele fez direitinho, tá? Eu conheço essa peça aí, ó. Tá, eu tinha visto essa questão dos 20% e tudo, aí é onde eu queria ver porque que acontece. A minha intenção não é fazer o crédito só do combustível, né? Mas dentro daquelas tantas outras possibilidades que a empresa do lucro real tem para poder se fazer benefício de crédito, né? Então, por isso que eu queria ver aonde que lançava para mim poder fazer justamente esse comparativo, para mim saber o que é mais viável para a empresa. Porque para mim pegar os 20% é fácil, tem um faturamento ali, é fácil para mim tirar. Mas para mim poder fazer o comparativo com os demais créditos, eu precisava saber como é que eu faço para lançar no sistema para mim poder ter esses valores. Eu fazia... Só toma cuidado, colega, que os 20% não é sobre o faturamento. Os 20% é sobre o saldo devedor do ICMS, tá? Isso, desculpa.
Aí eu aproveitava também sobre os caminhões que ele comprava, certo? 1,48 avos. Você acredita sobre insumos, sobre várias coisas, né? Então, assim, tem que fazer tem que relacionar, né? Tem que lançar as notas. Então, a minha intenção é justamente isso, ver o que é mais interessante para a empresa. Eu não vejo, Rosmeire, outros créditos, porque o ICMS, ele é acreditado por aquele que gera o frete. O caminhão gerou o frete, e a gasolina, o combustível gerou o frete, né? Agora, eu não sei qual outro que poderá se aproveitar. Eu não sei. Eu não aproveitava. Que eu estava olhando, tem como fazer aproveitamento de crédito, por exemplo, de aluguéis, de insumos. Aí é para PIS e COFINS, para ICMS não. Para ICMS, aqui no estado de Goiás, por exemplo, em São Paulo, você pode aproveitar crédito de pneu, peças. Isso, peças, eu ia falar essa questão do peças. Mas no estado de Goiás é vedado. Então acho que foi isso que eu não fiz, né? Só acreditei somente da gasolina e do caminhão, não foi? Aqui no estado de Goiás compensa fazer pelo crédito presumido. Porque você tem menos preocupação em auditoria. Porque quando você aproveita o crédito normal, destacado, o Estado sempre faz uma auditoria mais perversa. Ele busca a fundo lá, por exemplo, ele vai buscar a rota do caminhão, vai dividir a quilometragem do caminhão por litro de combustível. Eu vi isso, que tem que colocar o número do caminhão na nota de compra do combustível e tem que informar todas essas notas. Tem aquele problema de você está com frete no estado de Goiás, passa para o estado de São Paulo, aí tem que fazer o retorno. Então, é uma série de contas de planilha que você tem que fazer, que acaba você aproveitando pelo presumido ser mais fácil. Porque, na verdade, o estado de São Paulo, você pode aproveitar o crédito de pneus, peças, câmeras, lubrificantes e outras coisas mais. No estado de Goiás, não. No estado de Goiás fica somente com o combustível, que é o diesel. Agora, para competir, Rosmeire, com o lucro real, você precisa ter um lucro inferior a 8%. Eu acho que não compensa, não. Olha direitinho, certo? Se o real é melhor para essa empresa, tá? Porque, assim, essa empresa é igual assim, eu presto serviço para o escritório, então a empresa ela já vem com lucro real com essa questão, então, assim, o que o contador do escritório me passou foi para mim poder estar fazendo essa análise para poder estar passando para ele. Certo. Aí entendeu? Eu entrando lá e me passando, certo, a escrita fiscal, eu olho para você e faz para você lá, né? Tá? Uhum. Deixa eu perguntar aqui, tem como eu saber, no caso, seria pelos recibos de SPED dessa empresa, como que era feito esse crédito do ICMS? E se não era feito? Ou se ela não mandou SPED também, né? Não, se ela não mandou SPED, ela não tem crédito. Lá no livro de apuração está bem claro. No livro de apuração você vê tudo. Viu, Zimeiro? No livro de apuração do ICMS, você vê tudo lá. Você vê tudo. Não, entendi, mas o que acontece? Essa empresa, ela veio de outro escritório, entendeu? Então, a gente não tem essas informações. Então, para mim conseguir isso, eu preciso dos SPEDs, e ela não tem os SPEDs. Aí dando tudo. Dá uma olhadinha lá para ele ver depois, né? Então tá bom, eu entro em contato. Everaldo, só para mexer com a menina, colega, na empresa estrangeira, vai na junta comercial, colega, que lá eles vão mostrar o procedimento, onde é que você vai requerer a autorização, tá bom? Junta comercial. Ok, obrigada. Vanildo, fala, Vanildo. Depois o Antônio Wildes. A colega aí do SPED, se ela tiver o certificado da empresa, ou se a empresa já passou procuração para o certificado do escritório, basta ela utilizar o programa lá, ReceitaNet BX, que ela consegue baixar todos os SPEDs lá, seja SPED fiscal, PIS e COFINS,
que chama FD Contribuições, SCF, SCD, tudo que vai para o SPED lá esses mais antigos, Verdade. você consegue baixar todos os arquivos, joga para dentro do programa do validador e lá você consulta, porque o livro de apuração, registro de entrada, registro de saída, é o próprio SPED. Lá você vai ver se existe o que é que tem de crédito de entrada, o que é que tem nos registros lá dos códigos de ajuste. Então, tudo isso você vai estar dentro desse arquivo. Basta usar o programa ReceitaNet BX. Você vai conseguir ter acesso aos SPED que foi feito lá por outra contabilidade, que foi transmitido antes do escritório assumir. Em relação a outra colega que perguntou de estrangeira, eu acho que tem que pedir autorização para determinadas atividades. Por exemplo, sistema financeiro, se envolver o sistema financeiro, tem que ter autorização antes do Banco Central, se eu não estiver enganado. Jornalística, radiodifusão, essas coisas, eu acho que depende de quanto que é o capital social. Acho que a maior parte tem que ser um brasileiro, tem que estar no Brasil. Dependendo da atividade, sim, precisa. Fora isso, se não tiver uma lei específica dizendo que determinada atividade é vedado, ou então isso é permitido até X% do capital, o que tem que constituir é um procurador no Brasil. Normalmente, até onde eu sei, é isso. Para poder representar essa filial no Brasil. Porque estrangeiro não vai ter um estrangeiro aqui. Aí tem que ter uma pessoa aqui no Brasil, residente domiciliado no Brasil, como procurador dessa filial, para ser o responsável perante o CNPJ, junta, essas coisas. Põe isso lá no corpo do contrato social. Mas o ideal é consultar na junta, porque depende muito da atividade. Então, lá eles vão te orientar se precisa ou não de alguma autorização prévia do governo e de qual órgão do governo você precisa. Mas ele tem nacionalidade brasileira também. Ele é italiano e brasileiro. Neste caso aí, eu acho que não há necessidade. A questão é se a empresa... porque lá, se você olhar no manual lá do DREI, tem uns manuais lá para a Eireli, antigamente, acho que não sei se eles atualizaram, tem lá manual limitada, manual SA, cooperativa, dá uma lida nesses manuais, que lá vai te orientar, tem uns quadrinhos lá dizendo assim, ó, isso aqui precisa para estrangeiro, para essas atividades, de acordo com a lei tal, precisa de autorização prévia, então é vedado, lá está dizendo isso. Se lá, o que é exceção lá é o que é permitido, aí tem que seguir a regra geral, que é, se no caso é brasileiro, eu creio que se for brasileiro, aí tem que ver essa questão de domiciliado, se ele tem domicílio ainda no Brasil ou não. Se não tiver, tem que nomear um procurador. Agora, se a pessoa ainda tem domicílio no Brasil, aí tem que ver esse domicílio para fins de Receita Federal. Mas ele tem também no Brasil, domicílio no Brasil. Faz declaração de imposto de renda no Brasil? Eu acredito que sim. Ele tem imóveis no Brasil, lá no Pará. Mas a questão não é nem de imóveis, é domicílio. Sim, fiscal. mas ele mora lá no Pará também. Ele fica no Pará um tempo, aí ele vai para a Itália, então ele tem domicílio. Mas é porque tem muita gente que faz isso, mas a lei diz lá, de tempos em tempos, tem muita gente que não segue isso. Tem que ver assim, se a pessoa fizer declaração, ele tem domicílio. Se não fizer, você tem que seguir os prazos lá que a lei diz que tantos anos fora, perdeu o domicílio. Voltou, se ficar, acho que até menos de 6 meses, não volta a ser brasileiro. Tem um monte de regrinha. Ok. Ô, Vilmaí, você me liga amanhã que eu vou te dar o nome do Francisco Anidé, que é nosso representante, e da LN, lá na junta comercial, para você conversar com eles, tá? Ok. Fala o meu nome, tá? Tá bom, Antônio Eudes, obrigada. Eu tinha levantado a mão, foi para falar a questão do ReceitaNet BX, para baixar os SPEDs, né? Aí o Vanildo também, foi a mesma ideia nossa aqui, porque através do ReceitaNet BX, a pessoa tem acesso a todas as informações, inclusive eu acho que até mais apurada, se ela tiver entender bem do SPED, mais apurada do que no livro fiscal ainda, né? Porque ela traz todas as informações, desde os itens do bloco K, até a apuração, obrigatório, tem que ter dentro do SPED. E em relação à sociedade estrangeira, aquela hora eu entendi que ela estava procurando se a pessoa era uma filial de estrangeiro ou se é uma pessoa estrangeira que quer abrir uma empresa no Brasil. São duas coisas distintas. Ele está abrindo a filial. Abriu a filial. Aí, independentemente se ele tem nacionalidade brasileira ou não, ou se ele é brasileiro, se a empresa, a sede é no exterior, aí ele tem que, além das observar, aí volta o artigo 1134, que o doutor Ronan falou, que ele diz assim, ó, a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país.
ainda que por estabelecimento subordinado, ou seja, por filial, né? Podendo, todavia, ressalvar dos casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Então, se é uma sociedade estrangeira que abriu uma filial aqui, ela tem que seguir, pelo menos, o que dita aqui o artigo 1134 do Código Civil. Isso assim, na verdade, da sociedade estrangeira, do artigo 1134 ao 1141, todo fala sobre a sociedade estrangeira, não é só o 1134. 1135, 1136, até 1141. Mas, de qualquer forma, é bom também ela pegar a instrução normativa 81 do DREI, que fala bem detalhado também, passo a passo dessas as atividades, a formalização das sociedades. Certo. Ok, obrigado. Uma vez eu estava conversando com um pessoal de fora para abrir uma empresa binacional. Eu estudei um pouco sobre o departamento regional, tá lá. E assim, eu vi lá que para você abrir uma filial ou uma empresa com capital estrangeiro aqui no Brasil, você tem que ter autorização do DRE. Tem que ter autorização, tem que ir lá e pegar a autorização, e depois dessa autorização, aí vai passar as informações para poder iniciar o processo. Aí tem que... Aí tem um punhado de coisa que tem que fazer. Tem que traduzir todos os contratos sociais, toda a documentação da empresa, tem que trazer para o Brasil traduzido, tem um punhado de coisa que tem que fazer. Mas, primeiramente, tem que solicitar a autorização do... DREI mesmo. O DREI, inclusive, do artigo 1134 em diante, até o 1141, fala sobre essa obrigatoriedade dos balanços das empresas, da pessoa do procurador no país, que tem que ser constituído um procurador, né? Inclusive a tradução do estatuto, do contrato social, tudo isso aí está lá dentro do Código Civil, do artigo 1134 e 1141, além das autorizações do DREI, como nós falamos aí já. Fala, Vanildo. O Eudes falou, eu ia falar desse que tem tradutor, ou seja, tem que arrumar um tradutor lá devidamente autorizado pela junta comercial para traduzir tudo que é documento quando for arquivar na junta, que eles exigem. Tranquilo. Tem que ser uma pessoa com cadastro lá na junta, os tradutores oficiais. Tranquilo. A máfia, né? Lá vem você com máfia. Wi-Fi. Pronto, pessoal. Não tem mais ninguém que quer fazer pergunta, não? Não tem mais ninguém, não? Vanildo, fala alguma coisa. Seu Everaldo, Fala. eu vi um povo aí falando no grupo, não sei o quê, que ia entrar no grupo hoje para discutir esse negócio de reunião, aí fala, mas na hora que chega não aparece ninguém no grupo aqui para falar nada, né? Exata, fala, Exata. Eu gostaria de saber dos colegas se tem um caminho, um meio para a gente importar o XML das empresas do Simples Nacional referente à saída. Sem alguém me dizendo que tem um meio de exportar do site, do Cefaz, como a gente faz com as entradas. E eu procuro não conseguir achar. Eu gostaria se alguém pode me afirmar com certeza se tem esse meio e como eu faço para chegar lá, para acessar. Geralmente a gente pega da empresa e passa para nós, mas está lá também. Né? Fala, Antônio Wilson. Eu tinha levantado a mão, foi antes, quando o senhor falou das perguntas lá, mas com o certificado digital da empresa, ele consegue lá no portal. Tranquilo. Ele tem os caminhos, mas tem que ter o certificado digital da empresa, senão ele não consegue, não. Do lado esquerdo está escrito documentos fiscais, aí vai clicar em documentos fiscais, aí vai aparecer do outro lado, do lado direito lá, arquivos XML de saída, e NFE e CTE. Aí você clica nele, vai pedir para colocar o certificado digital, você vai colocar o certificado digital, aí se a empresa for filial, tiver filial, você tem que escolher o CNPJ, senão você vai colocar o período, que é de no máximo 31 dias. Ou então, pega da empresa sua, colega. Pega da empresa que a empresa manda para você, ué. Não, mas o meu caso é uma situação especial. É uma empresa que tem que resolver, e ela não era minha cliente, e veio agora e ela fez a gentileza de fechar e não escriturou nada, não pagou nada, e agora está abrindo uma outra empresa e eu tenho que regularizar, baixar essa primeiro
né? E aí ele não tem XML mais, formataram a máquina, o pessoal fornecia o sistema, enfim, não tem. Por isso... Mas a empresa que tem que mandar, cara. A empresa que você pegou, ela tem o XML dela para emitir a nota fiscal, tá lá no Eu estou te dizendo que esse caso não tem, é um caso específico. O cara fechou a empresa informalmente e não guardou nada. Vão matar a máquina, não guardou o XML, não guardou nada. Isso é questão jurídica lá depois, né? Tá. Vanildo, fala. Severaldo, isso aí é uma novela, esse negócio de XML, porque ninguém segue o que diz o tal do convênio lá, acho que é ajuste, não é convênio, ajuste CMF que instituiu a nota. Lá diz que você, vendedor, quando ele for emitir notas, você tem que entregar para a pessoa que está comprando o XML e o DANF. No caso, principalmente o XML, que é obrigatório lá, fala. Ninguém faz isso de enviar XML para quem está comprando. Ninguém cumpre essa coisa. Em relação ao passo a passo, a colega falou, realmente procede. O chato disso aí é que você tem que filtrar lá, tipo assim, CTE, tem que filtrar. Acho que NFE e NFCE você pode baixar de uma vez só por período. Aí tem essas questões dos CNPJs. E se a pessoa não guardou, eu também acho que a Secretaria da Fazenda não vai multar ninguém, porque você não tem o bendito XML lá, eles vão pedir XML das notas emitidas, ou seja, qualquer nota XML gerado que não for autorizado pela Secretaria da Fazenda, ele não tem validade jurídica nenhuma. Então, eu não entendo qual a finalidade de o Cefaz exigir que eu guarde XML de nota de saída, porque se eu tiver XML guardado sem autorização deles, não serve para nada. Se for autorizado, eles têm lá. É uma burocracia. Não, mas a partir do momento que eu preciso do expédio, não precisa guardar mais nada não, senhor. Não, mas a legislação em relação a isso fala assim que você tem que guardar esses XMLs. Se a Secretaria da Fazenda tem lá, para que ela fica me obrigando a estar guardando isso? Tá. Rosmeire. Eu queria falar assim, igual o Vanil estava falando, eu, particularmente, eu sempre preferi puxar o XML, porque às vezes a empresa nunca tem, igual falou, nunca tem essa organização. Você sabe que pode acontecer da empresa não mandar uma nota ou outra. Já aconteceu de eu pegar, às vezes, o programador manda as notas, e aí quando eu vou bater com o da Cefaz, tem nota que está lá no sistema da Cefaz que não está no computador deles. Porque, por exemplo, assim, se às vezes ele começou a emitir nota, aí deu um problema no computador, e aí desinstalou o programa, instalou de novo, ele não tem o XML antigo, ele só daquele tempo para frente. Então, eu, particularmente, sempre gostei de baixar o XML do sistema, e a empresa manda a nota fiscal, aí eu confiro, porque também já teve questão de ter nota autorizada na Cefaz que não era do cliente. Né? Então, tinha todas que já aconteceu, e aí você liga, você vai atrás e procura saber. Mas o caso dele, o da Exata, é diferente. Não tem nada a ver com o que ele está pensando aqui, não. É caso jurídico lá, certo? Antônio Edo, fala. A questão do XML, isso aí é relativamente complicado, né? Porque quando a pessoa usa o tal do emissor gratuito, ele não tem também essa base de dados lá, e aí vem a bagunça geral. Então, nesse momento, se torna mais fácil ir lá no site da Cefaz e pesquisar. Aí, quando você depara com a pessoa que não quer fazer o certificado digital, então aí você já tem que dispensar logo o serviço. Mas eu tinha chamado também mais a marcação aqui, é que o senhor comentou aí agora há pouco a respeito da informalidade, né? O colega falou aí que a empresa tinha baixado informalmente. Essa semana passada só para comentar, né? Semana passada eu fui procurado por uma pessoa aqui, porque tinha a empresa dela é uma prestadora de serviço, locação, e quem fazia a contabilidade dela disse que ela não tinha que faturar, já que ela emitia nota, não tinha que apurar dados, PG dados, não. Então toda a movimentação em conta corrente, né? Estava em conta corrente, ela movimentou tudo aí durante o ano que ela vem aberta à empresa e nunca pagou um centavo de PG dados, porque a pessoa disse que com a locação não precisa pagar nada não, porque não emite nota. Eu falei, para mim pegar essa sua empresa para regularizar, eu tenho que fazer a apuração, senão não pego não. É complicado a gente ver cada osso aí que a gente fica feio ver a coisa, viu?
Sobre essa questão que eu levantei a mão para outra coisa, mas vou aproveitar o que o Antônio Eudes falou. Sobre essa questão de locação, pelo menos igual em Caldas Novas, quando você loca sem mão de obra, você não é obrigado a emitir nota. Se você não é obrigado a emitir nota, você não tem que pagar o DAS. Tá, mas se não tem faturamento, se você locou sem mão de obra, ou se você locou equipamento, você não vai ter receita? Como você não vai pagar o DAS? Você não vai pagar ISS, mas se você ter faturamento, você tem que pagar o PG-DAS, aí. Como não? Então, pois é, se o PG-DAS é em cima da minha nota emitida e eu não vou emitir nota de locação, então eu tenho que lançar essa informação. Como que eu vou lançar essa informação? Eu tenho que pegar um outro tipo de recibo, emitir só aquele RPS, serve? Observa lá que na hora que você vai fazer a apuração do PG-DAS, ele tem as informações lá, locação, de acordo com os anexos. Você tem que lançar essa informação. Como é que a empresa, se ela tem faturamento, se ela tem receitas, despesas, como que ela não tem então que apurar? Tem sim, observa os anexos lá e aquelas seções, tem o faturamento. Aí você tem que fazer pelo menos pelo regime de caixa os valores. Se você não tiver como você não tem a nota fiscal para fazer o regime de competência, faz o regime de caixa nesse sentido aí, então. Porque você é alocação sem operador aí. Ou então, por exemplo, a empresa de andaime, ela não tem operador, então loca andaime. Loca-se muito material, equipamento de construção, guindastes, betoneira, muita coisa aí, né? Aqueles martelo. Então, tudo isso aí, a maioria das locações. Então, tudo isso aí é sem operador, que o operador é da mão de obra do contratante, né? Antônio Eudes. A empresa não está obrigada a emitir a nota, mas ela pode emitir, a prefeitura teria que aceitar, né? Olha, senhor Val, tem empresa, eu tinha uma empresa de locação aqui no interior, eu não sei se era Caldazinha ou era Canedo, eu não me lembro, a prefeitura não aceitava emitir nota não, de locação não, porque antes ela cortou o que falou, não, já que ela não tem receita da locação, por que ela ia liberar a nota fiscal? Tá certo, meu ponto de vista, você está fazendo uma emissão de nota fiscal sem notação, então ela tem que fazer o contrato da locação, o recibo da prestação do serviço e fazer a apuração no PG-DAS. Tranquilo. A pergunta que eu ia fazer... Posso só falar uma coisa sobre esse assunto aí? Pode, sobre esse assunto, pode. Depois você faz a sua pergunta. Qual que é o nome da colega? Rosmari. Rosmari é o seguinte, se o segmento econômico se tratar de locação de bens móveis, tá? E aí, para fins de emissão de documento fiscal, independe da questão com operador ou sem operador, existe uma previsão legal para que seja fundamentada essas receitas com fatura, tá? E isso para o segmento econômico exclusivo de locação de bens móveis. Correto. E aí, somente neste segmento, tá, tá dispensado a emissão de nota fiscal de serviço. E com a fatura, você consegue fundamentar legalmente esse ingresso de receita. Lembrando que não é porque você está usando fatura que você vai deixar de oferecer a receita à tributação, seja aí no Simples Nacional, seja no lucro presumido, ou seja no lucro real, tá? E por que emite? Vamos pensar por que você não emite nota fiscal de serviço. Não é porque ela não presta serviço. Não, tem sentido lógico para isso, existe um racional. Sim. Não é só porque não emite uma previsão legal e não emite nota fiscal de serviço. Locação de bens móveis não consta na lista de serviços da Lei Complementar 116 de 2003. Isso, se um serviço não consta na Lei Complementar 116 de 2003, não tem como ente municipal te cobrar emissão de nota fiscal de serviço. Perfeito. Então, o que você vai fazer? Você pode emitir nota fiscal, ou você pode emitir a fatura, existe previsão legal isso, esse segmento econômico, você não está fazendo nada de forma ilícita, tem a previsão. Agora, se você não oferecer esse valor lá no PG-DAS-D, a tributação,
e aí tem linha específica para isso, né, locação de bens móveis, por quê? Quando você escolhe essa linha lá no PGDASD de locação de bens móveis, o ISS ele já vai ser expurgado. Então, a empresa ela não vai recolher o ISS para isso. Agora, uma dica que eu posso te dar. Eu prestei consultoria tributária para uma empresa que loca empilhadeira e transpaleteira. Então, o que eu falei para ela? Falei, olha, se esse cliente ele tá te pedindo fatura, em vez de nota fiscal de serviço, é interessante que você emita a fatura só para esse. Porque a gente não pode esquecer que tem os tributos federais para controlar. Então, está dispensado. Mas se você chegar na prefeitura e fazer a parte operacional lá, você vai conseguir emitir nota fiscal de serviço, mesmo esse item não estando lá na Lei Complementar 116/2003. Aí que eu sugeri para ela na questão, emita a nota de serviço por controle dos federais. Que aí fica mais fácil para a questão de software, de você importar, tal. Mas, pois é, a questão é igual aqui em Caldas Novas, eles não aceitam emitir nota com isenção de ISS, por exemplo. O sistema daqui não aceita, porque o certo, por exemplo, então eu não sou obrigada a emitir nota, mas eu vou emitir. Quando eu fosse emitir essa nota, você concorda então que eu deveria emitir ela com isenção do ISS? Não, na verdade não é nem isenção. O termo correto não tributação, né? Não tributação. Não, é não incidência. Isso, não incidência. É uma coisa, é não incidência, é previsão constitucional. É diferente. Isso, correto. Então, o que acontece? Aí, você emite a fatura, perfeitamente, não está fazendo nada ilícito, só que não deixe de oferecer a tributação a receita. E detalhe, é só para esse segmento, e outro detalhe também, para outros clientes que tiverem no mesmo segmento, é interessante que você faça a nota fiscal de serviço para quê? Para fim de controle dos federais. Fica mais fácil, falando operacionalmente, você importar o documento fiscal para o seu software contábil. Então, você controla os federais dela na hora de mandar para o PGDASD, se você quiser usar via sistema, entendeu? Apesar que eu creio que o software ele deve ter uma opção para você colocar como fatura. Deve ter alguma opção lá que você alimente ele, informe essa receita como fatura, e não só como nota fiscal de serviço. Tranquilo. Eu só pergunto a Rosimeire. Rosimeire, ele tem cadastro estadual? Qual? Do qual empresa você está falando? Essa empresa de locação? Não, essa empresa de locação, ela tinha inscrição... Não, tinha não. Só que assim, eu só fiz essa pergunta, mas só que essa empresa que eu mexi, na época, ela não chegou a movimentar, ela abriu e já fechou. Então, assim, eu lembro de estudar sobre isso, por isso que eu aproveitei o Antônio Eudes nessa informação e adentrei no assunto, mas eu não cheguei a trabalhar com esse tipo de empresa, ela abriu e fechou, ela não tem movimentação, por isso que eu não cheguei a fazer nada sobre esse assunto, eu só li um pouco sobre ele. Tá bom. As empresas de locação, ela é obrigada a ter o cadastro estadual. Concorda, pessoal? Sim, né? Se ela tem o cadastro estadual, então ela pode emitir a sua receita de prestação de serviço lá no Código 5933, certo? Que vai valer, certo, da agora para frente, tá? Everaldo, o senhor falou por que a respeito disso? A imagem da parte jurídica, pode ser? Pode. Vou explicar. Eu concordo com todos os colegas que disseram aí, e eu vejo de maneira assim, um pouco estranha dizer que quaisquer atividades constituídas juridicamente, PJ, não emitir nota fiscal. Não é porque a prefeitura tal e tal, que o que tem de prefeitura errada no interior estão os montes. Diz que não aceita emitir nota. Ela é obrigada a emitir nota, porque o empresário que não emite a nota fiscal para documentar a sua receita, ele pode, inclusive, em certas condições, ser criminalmente responsabilizado. É crime. Ele precisa documentar a origem do seu recurso, e é a nota fiscal. Se o prefeito não aceitou, falar para o prefeito, se atualize na legislação, que você é obrigado a aceitar e emitir a nota. Na nota fiscal, se não incide imposto. Se ele paga isso por estimativa, ou seja lá o tratamento que a prefeitura está dando no município, aquela receita, tudo bem, menciona na nota, que aquilo não servirá de base para apuração de imposto do município, que seja o caso. Mas ele é obrigado a emitir a nota fiscal, o empresário,
para manter uma situação fiscalmente e legalmente regularizada, que pode, inclusive, ser até criminalmente responsabilizado, porque o que se prova isso é a nota fiscal, não tem outro documento. Tem a contabilidade, tudo bem, tem a contabilidade, mas o correto é a nota fiscal. A nota fiscal, ela é a origem lá da contabilidade. A contabilidade tem que se basear num documento. Se basear no documento, é nota fiscal, que é um documento idôneo. Então, portanto, eu discordo de não emitir nota fiscal em situação nenhuma. Eu quero dizer que as prefeituras estão erradas, não estão sabendo o que está falando. Com minhas palavras. Bem, existe ainda o 5933, não existe, pessoal? Veraldo, 5933 era aquela antiga nota conjugada, não cabe para a situação dela, não. Pois é, mas ela, Leandro, a empresa de locação, ela é obrigada a ter nota fiscal, ela é obrigada a ter o cadastro estadual, e ela é obrigada a emitir a nota fiscal de transferência dos bens dela. Na verdade, Everaldo, essa inscrição estadual para uma empresa de locação de bens móveis, eu não consigo te confirmar agora se ela tem obrigatoriedade de ter inscrição estadual, porque a finalidade dela a finalidade dela primeira, dessa inscrição estadual para uma empresa de locação de bens móveis, seria só para o trânsito dos equipamentos. Vamos supor, eu preciso tirar uma empilhadeira de Goiânia e levar uma empilhadeira para Aparecida. Então, para me transitar com esse equipamento, eu tenho que emitir nota fiscal. Sim. Mas nada me impede de ir lá no Cefaz, por exemplo, e emitir uma nota fiscal avulsa. Sim. Esse é um ponto. Agora, sim, com respeito à emissão de documento fiscal, quando a gente traz o dispositivo legal, fica tudo mais claro, tudo mais tranquilo. Então, se a colega quiser dar uma olhada na solução de consulta COSIT, lembrando que a COSIT ela tem efeito em todas as delegacias da Receita Federal, solução de consulta COSIT 306, de 24 de outubro de 2014. Então, se foi COSIT, ela tem efeito em todas as delegacias da Receita Federal. E ela já fala que a comprovação de receita no segmento de locação de bens móveis, ela pode ser com qualquer documento de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refere. Então, a solução de consulta COSIT 306 de 2014, se a colega quiser anotar o dispositivo legal, já embasa ela para isso. E se ela quiser anotar também a Lei 8.846 de 1994, traz um conteúdo também igual a da solução de consulta COSIT, tá? Então, estou até falando isso para ela, porque uma empresa de empilhadeira e transpaleteira que eu presto consultoria, o cliente dela solicitou que ela emitisse fatura em vez de nota fiscal de serviço. Então, o que acontece? Nesses casos, a gente não pode negar, porque se há previsão legal para fazer, você pode fazer, que não tem nada ilícito. Então, ela emitiu só fatura para o cliente, mas não deixou de tributar. Ela não pode deixar de tributar. Então, ela tributou a receita normalmente, só que ela emitiu fatura. Aí eu orientei ela o seguinte, voltar a repetir. Se outros clientes não pediram a fatura, você emita a nota fiscal de serviço para você controlar os federais, que, operacionalmente falando, no software fica mais fácil você importar uma nota de serviço. Mas se o contratante falar assim, emite fatura para mim, então eu não vou fechar negócio com você, eu não vou emitir fatura não, é só nota fiscal de serviço que eu emito. Não, mas tem previsão legal para fazer. Então eu não vou perder meu negócio, eu empresário, eu tenho previsão legal, tenho argumentos suficientes, aí eu não posso deixar de fechar o negócio, porque não vou, porque só é nota fiscal de serviço. Não, está aqui a previsão legal. Tranquilo, você pode fazer mal. Peraí, Leandro, me responde. Essa empresa sua, que você dá consultoria, ela tem cadastro estadual e emite nota fiscal para transitar os bens dela. Verdadeiro ou falso? Não, na verdade, a inscrição estadual que ela tem é porque é o seguinte, ela loca a empilhadeira, loca a transpaleteira e quando ela vende essas peças para o contratante dela quando dá defeito. Então ela tem inscrição estadual só para comercializar as peças, igual eu estou te falando. É só a gente pensar na lógica. Se ela não comercializar, se ela é obrigada a ter cadastro estadual? Eu entendo que não, sabe por quê, Everaldo? A inscrição estadual,
seria só para transitar. Não, exatamente, ué. Se eu fosse levar um equipamento para outro local, mas eu te pergunto, eu posso ir no Cefaz? Tá, eu posso, eu estou querendo te dizer o seguinte, eu posso ir no Cefaz e emitir uma nota de avulsa. Espera aí, Leonardo. Se você sair da sua sede para qualquer lugar, você é obrigado a emitir nota fiscal de transferência do bem, para colocar o tal. Na verdade, não seria transferência do bem, seria só a remessa, né? De um local para outro, só a remessa. Olha bem, as empresas que mexem com qualquer tipo de vamos supor, oficina mecânica, vamos supor, quando eu pego assim, ó, o cara conserta, antigamente consertava a máquina, conserta computador hoje. Para mim pegar o computador lá no meu escritório aqui, para levar para outro lugar, ele seria obrigado a emitir o nosso fiscal de remessa para conserto, gente. Sim, vereador, eu estou te entendendo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, obrigatório, a gente tem que ver o que significa obrigatoriedade. Então, o que eu estou te falando? Lógico que no conforto do estabelecimento dele, se ele tiver uma inscrição estadual, ele não precisa se deslocar até o Cefaz para emitir uma nota fiscal para fazer essa remessa do equipamento. É o conforto do estabelecimento dele. Mas se eu não tiver inscrição estadual, eu vou até o Cefaz e faço uma nota fiscal avulsa e transito e faço a remessa do meu equipamento para o local da obra, para o supermercado. É natural, entendeu? Fazer isso, cara. É natural. Fala, Vanildo. Não, primeiro Antônio Wildes. Seu Geraldo, o CFOP, que tinha, a gente, principalmente quando tinha que consertar a SF, né? Tinha que mandar para as empresas lacadoras, o CFOP 5915, dentro do estado. Mas, e tem um CFOP de saída mesmo, para você mandar a mercadoria do ativo imobilizado. Exato. Ou só em comodato, ou se vai mandar para uso em outro estabelecimento fora. Então, as empresas de locação, ela pode tirar, ela não é obrigada a tirar a inscrição estadual, mas se ela trabalhar muito, tiver um volume muito grande assim, de movimentação de mercadorias, de locações, ela é interessante que ela tenha para fazer a emissão própria, não ter que ir a Cefaz toda vez. Porque não tem a tributação de CMS, porque agora a Cefaz ela pode exigir essa tributação do ICMS sobre o frete, caso seja interestadual, porque intermunicipal não, né? Porque dentro do estado de Goiás o frete é isento, né? Tranquilo. Eu disse, então, você repetiu o que eu falei. No conforto do estabelecimento, se eu tiver inscrição estadual, eu não vou me deslocar para o Cefaz. Entendeu? Mas escuta, o Eudes e o Vana, como é que eu vou tirar uma nota fiscal toda? Eu não tenho cadastro estadual, aí eu vou toda a vida, eu vou transportar um bem para conserto, certo? Um bem para comodato, um bem para ser locado, certo? Se eu não tiver isso, certo? Como é que vou funcionar? Todo dia eu vou na Receita e vai falar, eu não tenho inscrição estadual. Na minha concepção, é obrigado a ter sim, viu? Não, concordo com você, Verão. Se houver constância, se houver frequência nisso, eu volto a repetir a mesma coisa que o Eudes falou agora há pouco. No conforto do seu estabelecimento, se eu fizer isso frequentemente, é lógico que eu vou ter a inscrição estadual. Leandro, locação de bens móveis, locação de bens, isso é constante, Leandro. É constância, poxa. A minha atividade é locar bens móveis, certo? Se eu loco bens móveis, automaticamente eu vou estar sempre indo na operadoria. Aí é uma necessidade, gente. Sim, Everaldo. Mas doutora Everaldo. Assim, nós falamos, eu estou querendo dizer o seguinte, é igual o Eudes falou agora há pouco, nós falamos, nós usamos o termo obrigatoriedade. Então, estou respondendo o seguinte, obrigado não está. A obrigatoriedade de inscrição estadual, ela está vinculada às classificações econômicas, o famoso CNAE. Tá bom. É isso que eu estou querendo falar. É obrigado? Não é. Não, eu discordo de você e do Antônio Ele. É igual a questão da fatura. Locação de bem imóvel, ela é obrigada a ter inscrição estadual. É a minha opinião. Não, agora, então traga o dispositivo legal. Você que me traga o dispositivo legal, porque eu não sou obrigado. Então traga a inscrição normativa. Doutor Everaldo, deixa eu falar aqui. No LesWeb tem 2 respostas à consulta falando que locação de bens móveis não é obrigatória inscrição estadual.
Pois é, eu estou falando, parece que eu não estou sendo compreendido. Ele citou o juízo legal? Não citou. É controverso, minha filha. Não citou, Você não. quer que te passe os números das consultas? Eu vou procurar toda transação de bens, ela é obrigada a ter o cadastro estadual. É normal isso aí, gente. Vanildo, fala. É igual, Everaldo, a questão da fatura. Peraí, Vanildo, deixa o Vanildo falar. Everaldo, a conversa foi para outro rumo, vamos voltar lá. Começou o negócio de nota, foi para fatura, agora foi para inscrição estadual. Inicialmente, cabe à prefeitura decidir o que ela autoriza ou não emitir nota fiscal de serviço. Cabe a ela. Se não está na lei complementar, não existe aquilo, não é de competência do município, para que eu vou autorizar a emitir nota para uma coisa que para mim não vai servir para nada, que a lei não me obriga a disponibilizar nota de serviço para aquilo? Se existe outra opção, a fatura é totalmente legal para atender 100% a Receita Federal, desde que seja identificada as partes, tudo identificado, seja destacado os impostos federais que houver. Questão de software, eu acho que a maioria dos softwares que mexe com, que trabalha para isso, eles sabem dessa questão, dessa atividade, então eles já estão preparados para atender isso. A questão é, se for muito, integração entre sistemas, lançamento manual, não tem esse negócio de dizer, talvez seja melhor eu emitir uma nota de serviço. Não tem por que emitir nota de serviço se não existe essa obrigação, não tem nada a ver com a prefeitura. Não existe previsão legal lá na lei complementar que trata de serviço. Questão de inscrição estadual é meramente por comodidade. Eu entendo que não seja obrigatório, mas se torna assim indiretamente, porque você não vai viver, tá toda a vida lá, tá indo pedir nota fiscal avulsa, então se torna praticamente assim regra. Possível. É regra. Questão operacional. Eu vou ficar toda vez lá mandando uma pessoa lá emitir nota. Então, operacional não compensa. Custa ir lá pedir a emissão. Isso que o senhor falou, emitir nota para a Secretaria da Fazenda, não tem como emitir nota para substituir a fatura, porque na hora que você for mexer com os SPEDs, aquele CFLP que você está usando, você não vai poder lançar ele como uma receita. Então, essa questão de utilizar a nota de fiscal da Cefaz para substituir a nota de serviço, vai sair o tiro pela culatra. Tem que emitir a fatura e o sistema tem que estar pronto para isso, porque é o que diz a legislação. Mas fatura não vai para o SPED, não. Fala, Rosemary. A minha pergunta ia ser sobre como que eu faço se existe a possibilidade de conseguir tirar a nota de entrada de uma empresa pelo certificado digital. Tipo, o contador ele não é responsável por aquela empresa. Ele consegue emitir a nota fiscal ou a empresa quer emitir a nota fiscal. Tem como tirar a nota fiscal de entrada da empresa sem ser pela matrícula do contador? Eu não entendi nada. Alguém entendeu aí? Repete a pergunta. Também não entendi, não. Desculpa. Deixa eu falar. Para você emitir nota fiscal de entrada, você entra lá na Cefaz e entra na área do contador, certo? E puxa o XML pela inscrição estadual, certo? Tá, mas espera aí. Isso não é emitir nota. Eu entro lá no acesso restrito e consigo baixar o XML das notas emitidas contra o CNPJ dos clientes da gente. Isso, desculpa, é porque eu sempre falo errado, perdão. Baixar o XML. Tem como eu baixar o XML de entrada de uma empresa pelo certificado digital? Se for o certificado digital da empresa, você consegue. Agora, se você tiver com o certificado digital seu e a empresa não tiver cadastrado na sua responsabilidade na Cefaz, você não consegue, não. Tranquilo. Não, o certificado é da empresa. Ela não está cadastrada sob a responsabilidade do contador, mas o certificado digital é da empresa. Sim. Por onde que consegue emitir a nota fiscal de entrada pelo certificado digital? Pelo site da Cefaz mesmo? Emitir não, é gasto. Colega, existe ferramentas, outras ferramentas que você só de posse do certificado digital, sem ser necessariamente pelo portal da Cefaz Goiás, você já consegue ter acesso ao XML de entrada da empresa. Não, sim, eu conheço vários programas que, a partir do momento que você coloca o certificado digital
vincula ele no sistema, no programa, né, no software do escritório de contabilidade, ele faz esse processo, ele automaticamente, você joga uma rotina nele, automaticamente ele busca essas notas. Até aí, ok. Agora, a minha pergunta é, sem ser através desse software de contabilidade, tem como eu entrar, seja no site da Cefaz, por exemplo, e emitir uma nota de entrada pelo certificado da empresa? Emitir não, baixar. Você quer baixar o XML. Isso, baixar o XML. Então não é emitir. Emitir é como você vai gerar uma nota perdão, fiscal a do palavra sistema. de novo. Pode responder? Pode pegar sim. Pode, Vanildo. Pode tudo. Se foi feito lá, se está no XML, está lá, com certificado você pode pegar tudo que está lá, tá? Fala, Vanildo. Vamos lá, vou tentar resumir para você o que é a nota fiscal eletrônica. Tem lá o emitente da nota e tem o destinatário. Via de regra, esses dois têm acesso ao XML, seja lá no portal da nota fiscal eletrônica, com certificado digital, você entrou lá, tem a chave, você consegue baixar o XML. Sim. Você não precisa nem entrar na Secretaria da Fazenda. Isso que a Secretaria da Fazenda faz aqui em Goiás é disponibilizar para os contadores vinculados àquelas inscrições estaduais, ou seja, aquele CNPJ, dos clientes do contador, ter acesso mais fácil, em vez de ele estar pedindo para a empresa, a Cefaz já foi lá e disponibilizou, via acesso restrito do contador, para ele ter acesso ao XML das notas emitidas contra o CNPJ dos clientes desses contadores. Isso é um serviço. A mesma coisa que esses programas fazem aí de baixar XML, é um serviço, chama de manifestação do destinatário. É um serviço que vincula você tem que estar vinculado à operação, seja o emitente da nota, seja o destinatário, ou tem uma tagzinha dentro do XML da nota, onde eu autorizo terceiros baixar o XML dessa nota. Se eu não sou o emitente, não sou o destinatário, é nesse campo lá, nessa tag específica, que eu vou informar os CNPJ de terceiros que quem está emitindo já está previamente autorizando que esses terceiros, utilizando esse serviço de manifestação do destinatário, consiga baixar este XML que foi devidamente transmitido e autorizado lá pela Secretaria da Fazenda. Resumidamente, é isso. Tá, tranquilo. Não, essa parte aí, até então, ok. Eu sei essa parte de baixar pela chave de acesso, mas o que acontece? Uma coisa que não é muito incomum, né? A empresa ela não tem a chave de acesso dessa nota de entrada. É aquele caso que eu falei, a transportadora não é do escritório e foi informado para ela que nota fiscal de entrada não tinha valor nenhum. Então, ela quer saber se existe alguma nota de entrada, alguma coisa, mas só que o responsável não sou eu. Tipo assim, ela quer fazer uma auditoria da empresa dela, mas o responsável não sou eu. Ela quer saber se existem essas notas de entrada e se ela teria, no caso, direito a esse crédito ou alguma coisa. Mas eu consegui explicar? Não. Ô, Rosemary, vamos resumir mais aí. O Vanil já explicou. Olha bem, Rosemary. Se ele tiver o certificado digital da empresa, ele pode pegar lá, pronto. Bem claro? Mas aonde? Porque eu sei que pelo certificado eu consigo pegar se eu tiver a chave de acesso. E se eu não tiver a chave de acesso? Não, o certificado pega tudo lá, ué. Seu Everaldo, deixa eu tentar responder para ela. Então, quem está querendo ter acesso ao XML da nota, ele não é o emitente, não é o destinatário, é isso? Ele é a empresa que emitiu a nota. Mas se ele emitiu a nota, ele não tem o XML? Minto. É a empresa que recebeu a nota, desculpa. A empresa que recebeu a nota, é uma nota de entrada. Isso, destinatário. Se você é o contador dessa empresa, você vai ter acesso via acesso restrito. Eu não sou o contador dessa empresa. Então, somente via software, tem softwares específicos que vai utilizar este serviço que chama manifestação do destinatário, que é não, por software, eu consigo, só de eu lançar o certificado, tem algum software que já puxa essas notas de entrada automáticas. Para você não é o contador, somente via software com certificado digital. Não existe outra ferramenta que a Secretaria disponibiliza. A Secretaria só disponibiliza para o contador que está vinculado lá na inscrição estadual. Isso é isso que eu queria saber, porque
alguém me disse que tinha como emitir nota de entrada só pelo certificado digital. Acho que foi o contador que me disse que um consultor falou para ele que se tivesse o certificado digital conseguia puxar todo o documento. Gente, é impossível. Aí eu queria tirar essa dúvida, porque no meu entendimento não existia. Baixar o XML. Baixar o XML. Eu vejo muitas... Então, a minha dúvida era essa. Eu sempre achei que não tinha como baixar XML de nota de entrada, sem ser pelo portal do contador. Me disseram isso, eu gostaria de tirar a dúvida se surgiu uma ferramenta depois de algum tempo. E vocês disseram que não tem como mesmo. Tem sim, desde que tenha o certificado digital. Não precisa ser nem igual eu te expliquei. Inicialmente, quem pode baixar XML via serviço de manifestação do destinatário? Quem emite a nota, quem emitiu, vai supor que ele perdeu, se ele quiser baixar novamente esse XML. Às vezes, dependendo do estado, eles não disponibilizam. É aqui, igual em Goiás, aqui via certificado, tem um acesso lá, eu consigo baixar até as minhas notas que eu emiti e as de entrada que foram emitidas contra o meu CNPJ. Você faz, disponibiliza isso, no caso, para os contadores, as de entrada. Aí eu quero baixar. Como é que chama esse serviço? Isso é um serviço, esse é nacional, chama Manifesto Destinatário. Tem muitos softwares, inclusive, de escritórios que fazem isso, de pegar as notas dos clientes lá, as notas de entrada. Eu fico meio receoso, por quê? Você tem que estudar esse negócio a fundo. Quando você está utilizando esse serviço, lá tem uns códigos, previamente, você está dizendo, você tem que dizer assim, ó, estou ciente dessa nota. Aí a Cefaz vai te retornar os números lá das chaves, aí depois disso o seu sistema, estuda via sistema, ele vai pedir para baixar os XML. Se em determinado tempo eu não responder novamente para a Cefaz que eu desconheço aquilo, ou então que foi concretizada aquela operação, tem uns dias lá, tem um prazo. Depois desse prazo, se você não fizer isso, automaticamente o sistema lá da nota fiscal eletrônica entende que você teve ciência. Então, tem muito contador que fica baixando XML e essa função é da empresa, porque cabe a ela analisar se aquela nota que foi emitida contra o CNPJ dela, realmente ela pediu aquilo. Se alguém não está emitindo nota para o CNPJ dela sem ela saber. Então, a função desse serviço é isso. É você consultar se alguém não está emitindo nota para você de coisas que você não pediu. Então, você desconheça essa operação, eu tenho ciência, foi concretizada essa operação. A função desse serviço inicialmente é isso, mas muitos sistemas aí utilizam ele para fins de disponibilizar XML para o software para dar entrada. Aí o contador está fazendo isso e por trás disso ele está dizendo, ó, eu confirmei que essa operação existe, o cliente nem sabe daquilo, às vezes está fazendo isso com nota que ele nem sabe que ele pediu. Aí ele não dá entrada... Vai que ele não dá entrada, ou então dá entrada na escrita dele de nota que ele nunca comprou, vai para o estoque dele, produto que ele nunca comprou. Sendo que o contador está usando isso via sistema lá no escritório e lançando no SPED fiscal. Então, muito cuidado com esses negócios de pegar XML automático e já dar entrada na escrita fiscal, principalmente quem faz SPED fiscal. Quem tem que dar entrada, né, alimentar o SPED é a empresa, as notas de entrada, saída tem que vir um arquivo SPED, preferencialmente, não é nem para 99,99 tem que vir da empresa o arquivo SPED. Você tem que validar lá a parte tributária, conferir as coisas. Concordo. Fala, Antônio. Só corroborar o que o Vanildo acabou de falar aí, a respeito dessas baixas automáticas e dessas manifestações, eu quero só dar um exemplo que aconteceu há uns 4 anos atrás com um cliente meu. Até depois ele vendeu essa empresa e eu entreguei também a contabilidade. Essa empresa era uma farmácia, aí o representante, ele estava emitindo notas, fazia pedido em nome dessa farmácia, vendia por fora para terceiros, faturava, e antes de vencer, ele ia lá e pagava a duplicata para a distribuidora. Aconteceu isso uns 2 meses, estava faltando umas notas no lançamento, nós cobramos, não fiz isso, tal, e por coincidência o camarada esqueceu de pagar uma duplicata, e chegou a cobrança para ela, falou, não cobrei, eu não comprei isso aqui. Foi, não, comprou tal dia, falei, não comprei, o que eu comprei tal, foi isso aqui. Aí foi apertar o vendedor, falou, isso aí era um pedido que eu fiz errado, era para ter cancelado. Aí fomos levantar, depois direito, já tinha umas 4 ou 5 notas para trás aí extraviadas, que automaticamente ele comprava e pegava o pedido em nome da empresa e vendia para terceiros, né?
Aí, E foi o lançada perigo. de entrada? Não foi porque nós não, as notas não estavam batendo, né? As notas nossas do arquivo da Cefaz com a conferência dos DANF, e nós cobrando dela. Aí teve que fazer os estornos depois, tudo, emitir as notas de estorno, de devolução do produto que ela não tinha. E o camarada estava fazendo isso. Você comprava o produto da distribuidora e vendia para terceiros aí, recebia com certeza, né, às vezes tinha bonificação, alguma coisa aí. Eu não sei depois o que levou. Aí essa empresa foi vendida também, aí ela já tinha um outro contador para outra, a pessoa que comprou tinha uma outra unidade, outra empresa, aí já levou para lá também, já. Oi. Quem faz tudo mais isso é aquele distribuidor de bebida, né? Vende para aqueles barzinhos da inscrição dos outros, né? Não tem como, ele tem que dar saída no estoque dele. E eu tenho que desovar para algum. E aí, principalmente, o que ele tiver no cadastro lá, se não for honesto, vai embora. Vai embora. Fala, Vanildo. Everaldo, principalmente esses contadores que quer ter tudo assim, tudo aqui é online, tudo é não sei o que, tudo é interligado, não quer conferir nada com papel, não quer conferir os DANF que vem do cliente realmente, se os DANF com XML, aí dá entrada lá em tudo que está de nota lá de entrada, ele pega lá, usa esses programas, dá entrada, usa lá na escrita fiscal, lança tudo como entrada lá. Tem mercadoria que nem chegou, que a legislação diz que tem que escriturar quando chega na empresa. Nem chegou, o cara emitiu nota ontem, no final do último dia do mês, a mercadoria vem lá de São Paulo, o cara já está na escrita fiscal dele lá, porque o contador usou um sistema desse. E aí, por trás disso, às vezes, muito contador não estuda, não quer estudar essas coisas a fundo, projeto de nota fiscal. Quem estuda mais isso a fundo é programador. O contador não quer estudar isso. Por trás disso, ele está dizendo para a Secretaria da Fazenda que ele tem ciência daquela operação, ou às vezes pior, dependendo do sistema, o sistema já confirma a operação, e a empresa nunca comprou aquilo. Então, o contador já confirmou lá que aquela operação, lançou no meu SPED fiscal, e nunca chegou aquilo para mim, eu não pedi aquilo. E aí, na hora que chega na específica, peraí, tem uma nota aqui, ó, tantos mil para você de entrada, seu estoque aqui não está batendo, não, companheiro. Ô, Vanildo, perdi muitos pessoal do nosso programa, porque eu não tinha na época, certo? Transferir todos os XML de entrada para o nosso programa, certo? Aí eu não queria fazer isso, eu queria fazer individual, conferir, pegando nota por nota e conferindo e lançando, certo? Para exatamente verificar, pegava a nota fiscal, está lançada, tá. Aí vai lançando, certo? Assim por diante. Então, eu quase perdi os nossos clientes por causa desse. Aí eu fui obrigado a abrir, certo? E estou fazendo isso, mas é mais desconfortável, certo? Eu pegar todos os XML e lançar na entrada. Eu desconforto. Para mim, seria individual, um por um. Seu Everaldo, isso aí, esse tipo de é bom? Mas isso tem que ser usado pela empresa, é ela que tem que ter um software de consulta as notas emitidas contra ela, e ela lá vai clicar, ó, isso aqui eu não pedi, desconheço, isso aqui eu tenho ciência, quando chegar a mercadoria da entrada aqui eu confirmo, ou então a manifestação foi feita para a empresa usar. Chegou a mercadoria, eu confirmo que aquilo lá foi finalizado, tem lá uns códigos para cada tipo de operação. Inicialmente eu tenho ciência que foi emitido, eu pedi isso, vamos esperar chegar. Quando chegar aqui, eu confirmo, chegou tudo certo. Mas o pessoal, Vanildo, pega lá do portal do contabilista e lança tudinho, não vai nem pegar as notas para os clientes. Principalmente empresa do Simples, né? Quando não faz SPED. Desse jeito. Quando quem faz SPED, o recomendável, assim, contador tem que pegar o SPED da empresa. Pelo amor de Deus, não vai fabricar SPED dentro do seu sistema de escrita, não, porque senão o companheiro está arrumando pau para a muleira. Tem alguma pergunta para fazer mais? Não tem pergunta aqui. Espichou bem, né? São 20 horas e 30, quase 9 horas. Olha. Seu Heraldo. Para colega que queria saber negócio de abrir filial de empresa do exterior, tem uma instrução do DREI, a 77, de 18 de março de 2020. Vilmaí? É específico para isso. E tem também lá acho que é uma nota técnica vinculada a essa instrução, e tem também um manual, acho que é anexo dessa instrução. Basta entrar lá no site do DREI e entrar nessa instrução normativa 77, 18 de março de 2020.
O Drey, tá tranquilo. Alguém mais quer fazer pergunta? Não tem mais, não? Teve 30 e tantas pessoas, certo? Na nossa live. A discussão foi boa, interessante, nós discutimos muita coisa. Então, se não tem mais pergunta, até terça-feira, se Deus quiser, né? Até terça. Então, tchau. Até terça. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite.